Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como prometido na última aula, e devido a todos os empecilhos, né, eu disse que ia preparar o material, preparar o vídeo e também mandar o material em PDF. E vamos fazer isso, vamos dar continuidade ao estudo da matéria e modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? Em primeiro lugar, para a gente dar continuidade ao estudo da matéria, eu preciso falar um pouco sobre o modelo atômico de Dalton, a sua definição e também alguns postulados que Dalton elencou, né, em seu estudo. Dalton ele foi o primeiro químico, na verdade o segundo químico, né? Existem relatos de que Demócrito e Leucipo já tinham iniciado alguns estudos referente à matéria, mas Dalton é o primeiro que tenta ali por meio de experimentos definir o principal constituinte da matéria, tá? Então essa é a ideia de Dalton, ele tenta definir o principal constituinte da matéria e ele chega em seu modelo atômico com o seguinte conceito: o átomo ele é maciço, indivisível e é uma esfera que constitui toda a matéria existente. Esse modelo ficou conhecido na química como bola de bilhar. Bola de bilhar. Então, para ele é uma bola, né, maciça e indivisível que constitui toda a matéria existente. De cara a gente hoje já sabe que esse modelo é ultrapassado, mas é muito importante a gente estudar porque ele é o pioneiro no estudo da matéria, né? Mas esse modelo é ultrapassado porque hoje a gente sabe da existência de subpartículas, como por exemplo prótons, nêutrons, elétrons, né? E aí, com a avançada química, a gente conseguiu, por meio de experimentos, quando eu falo, os químicos, por meio de experimentos, identificar um modelo atômico mais conciso, né? E mais realmente se aproximando do que é, tá? E a partir daí, Dalton, a partir dos seus experimentos, conseguiu elencar alguns postulados que a gente só vai ver, tá? Isso normalmente não é cobrado no Enem, o modelo de Dalton não é cobrado, mas é muito importante para a gente, como eu disse, embasar para o restante dos assuntos. Um de seus postulados é que a matéria é formada por partículas maciças e indivisíveis, o que o conceito já diz, tá? A isso ele dá o nome de átomo. A matéria, ele diz que a matéria é descontínua, ou seja, existe espaço entre os átomos. Ele diz também que um elemento químico é formado por um conjunto de átomos de mesma característica, tá? Fala que a combinação entre átomos diferentes formam substâncias diferentes e substâncias compostas formadas por átomos diferentes em proporções fixas e o átomo não pode ser destruído em uma reação. Eu vou me reter aqui a esse último postulado dele, que diz que o átomo não pode ser destruído em uma reação. E no contexto, ele fala que o átomo não pode ser destruído, né? Para ele, não é destruição de, vou acabar com o átomo, mas é destruição de que o átomo é a menor subpartícula, a menor partícula que existe. Hoje a gente sabe que não é assim. Para ele se destruir é como se não houvesse a possibilidade de dividir, né? De não ir mais a fundo. Mas na verdade, o átomo até pode ser uma partícula, mas existe subpartículas dentro do átomo, ou seja, ele pode ser divisível, que é o caso dos elétrons, né, do prótons. E aí, esse postulado, o modelo atômico de Dalton, acaba que ficando ultrapassado, por assim dizer, mas a gente continua estudando porque é um modelo que serve de base, né, para a gente ir, é um modelo introdutório para o estudo da evolução dos modelos atômicos. E aí a gente segue para estudar agora o conceito da matéria. O conceito da matéria é simples, é didático e é objetivo. A matéria é tudo aquilo que ocupa lugar no espaço. Então, uma cadeira é matéria, a mesa é matéria, livro é matéria, seu corpo é matéria, a prancha do surfista é matéria, a areia é matéria. Então, tudo aquilo que ocupa lugar no espaço é matéria, tá? E aí a gente vai já iniciar no estudo da propriedade, das propriedades da matéria. Em primeiro lugar, a gente vai falar sobre os estados físicos da matéria, que eu trago para vocês aqui o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, o estado sólido, a matéria quando está no estado sólido, digamos que a matéria, eu vou
exemplificar aqui como se fosse uma esfera, tá? A matéria, quando ela está no estado sólido, ela encontra-se, as moléculas, digamos que seja a água, né? As moléculas de água, elas estão mais próximas entre si, com uma agitação muito baixa, tá? No líquido, as matérias estão um pouco mais afastadas entre si e com uma agitação relativamente alta. Já no estado gasoso, as moléculas estão distantes entre si com uma agitação muito alta, né? A todo tempo indo para lá, indo para cá, vindo. Então, de forma resumida, no estado sólido, né, para a gente fazer um resumo geral, no estado sólido, as moléculas de uma determinada substância, né, elas estão muito próximas entre si, com uma agitação baixa. No estado líquido, elas estão pouco próximas, né, não muito distantes, mas também não muito próximas, com agitação relativamente alta, né, uma agitação intermediária. Já no estado gasoso, elas estão extremamente afastadas, com agitação muito, mas muito alta, tá? Esse é um panorama geral dos estados físicos e da propriedade da matéria, a depender do estado físico que ela se encontra. E a partir daí eu trago algumas imagens para servir como exemplo para vocês. No caso do estado sólido, eu trago esse iceberg, tá? No caso do estado líquido, eu trago a própria água do mar, né, em estado líquido. E no caso do estado gasoso, eu trago, vocês se atentaram, vocês conseguem ver que um pouco acima da borda da xícara tem como se fosse fumaça, né, saindo. Então ali é um estado gasoso, já a água em estado de vaporização, de evaporação. Então, exemplos para que vocês consigam associar o que é o estado líquido, o que é o estado sólido e o estado gasoso. E a partir daí a gente vai dando continuidade no estudo da propriedade da matéria, só que agora a gente vem com umas propriedades um pouco mais intrínsecas às matérias, né? Uma propriedades mais, digamos assim, que mais referente e a depender de cada tipo de matéria. E vocês vão entender um pouco mais à frente. Massa. A gente já vem com definição de massa, né? A massa é a quantidade de matéria que existe no corpo, tá? Então, por exemplo, quando você que está na dieta, fazendo exercício físico, malhando, indo para academia, quer medir se você emagreceu ou se você ganhou massa muscular, você vai na farmácia, né? Quem nunca foi na farmácia e só entrou para medir sua massa, né? Sobe na balança, que no visor da balança vai dar ali, por exemplo, 70 quilos. Normalmente a gente sai e conta para o nosso amigo, cheguei, meu peso hoje está 70 quilos. Na verdade, não é seu peso. O que você está medindo ali naquela balança não é seu peso, é a sua massa. Então, a sua massa é de 70 quilos. É a quantidade de matéria que atualmente existe no seu corpo. Peso é uma relação entre a sua massa e a gravidade, né? Mas o que você mede na balança é a sua massa, que é a quantidade de matéria que existe em seu corpo. Também nós temos o volume, que é o espaço em que um determinado corpo ocupa. Nós temos também o ponto de fusão, tá? Ponto de fusão é a temperatura em que uma substância passa do estado sólido para o estado líquido. Ponto de ebulição é a temperatura em que uma determinada substância passa do estado líquido para o estado gasoso. Condutividade é a capacidade que uma substância tem de conduzir energia, né, em forma de calor ou elétrica. Ou seja, a capacidade que uma substância tem de conduzir calor ou eletricidade. Solubilidade é a capacidade que uma substância tem de se solubilizar, ou seja, de ser totalmente solúvel, ser totalmente dispersa
em um meio, seja ele básico, seja ele ácido, ou seja ele neutro, no caso da água, né? Densidade é uma relação entre massa e volume, tá? E temos outras características também, né? Propriedades mais específicas da matéria, que não vale comentar agora sobre. Por quê? Eu trouxe essas características e não vamos focar a fundo em uma, porque mais à frente, tanto no curso de Química como também no curso de Física, nós iremos ter assuntos que vão tratar diretamente sobre essas características da matéria. Então, eu trouxe essa pequena abordagem só para vocês irem se familiarizando, para saber o que já é uma condutividade, para saber o que já é uma solubilidade, e aí, quando chegar mais à frente no curso, vocês já pelo menos já terem escutado sobre, tá? Eu trago uma imagem, por exemplo, aqui, que faz referência ao ponto de ebulição, tá? É uma panela com água que, ao ser colocada em fogo, a água começou a evaporar e em contato com a tampa, ela condensou e voltou para o estado líquido. Mas é um exemplo claro de ponto de ebulição, da temperatura de ebulição da água, que ao nível do mar é aproximadamente 100 graus Celsius. Tá? E aí eu trago também para vocês a fórmula da densidade, que é uma característica, uma propriedade da matéria muito importante, tá? Porque está presente todo o corpo, toda matéria, todo objeto tem uma densidade específica, e a gente, como iniciante nessa questão do estudo da propriedade da matéria, precisa saber como se dá a densidade e como medir a densidade de um corpo, porque é muito importante. Cai muitas questões de densidade no Enem. Então, densidade é a razão entre massa sobre o volume. Atentar que essa massa é massa do corpo e o volume é massa do corpo também, tá? A massa normalmente é em grama e o volume em centímetro cúbico, que equivale a ml. Então, ml é igual a centímetro cúbico. Às vezes, aparecem que a massa é em quilo e o volume em metro cúbico, que metro cúbico é igual a litro, tá? Então, são questões que normalmente a gente precisa se atentar referente a essas questões da densidade e propriedades específicas da matéria. E aí, a gente também vai falar um pouco sobre os tipos de matéria. Inicialmente, a gente vai falar sobre os compostos orgânicos, ou seja, sobre matéria orgânica. Esse tipo, essa subdivisão, são compostos de carbonos, né, ligados a átomos de fósforo e hidrogênio, ou e hidrogênio, tá? Aqui eu trago um exemplo para vocês de um exemplo de material orgânico, que no caso seria aqui a garrafa PET, tá? Muito presente no nosso cotidiano. Quem nunca ouviu falar ou quem nunca pegou, né, em um material, o PET ou material de plástico, está muito presente no nosso dia a dia. Só se atentar que realmente é o carbono ligado a átomos de fósforo representado pelo P, ou hidrogênio representado pelo H. Vocês podem se questionar por que o fósforo começa com F e se liga a P, e é representado por P, é que o nome é derivado do latim e lá é fósforo, tá? E aqui no Brasil é fósforo, mas é só representação básica da tabela periódica que a gente já tem que ir se familiarizando. Outro tipo de compostos são os inorgânicos, né, que são compostos unidos por ligações iônicas, tá? Eu trago, por exemplo, a vocês o sal de cozinha, que é o NaCl, liga-se por meio do cátion Na+, e o ânion Cl-, tá? Eles fazem uma ligação iônica, se juntam e formam o cloreto de sódio, tá? Muito presente também no dia a dia. Todo mundo para cozinhar, ou pelo menos a maioria das pessoas para cozinhar, tem que ter o sal em sua cozinha, mas o sal está com a gente, né, ser humano, desde o tempo das navegações, desde o tempo que os portugueses exploravam esse mundo e, por exemplo, encontrou o Brasil, né, não descobriu.
E aí, por que o sal é tão importante? Antes, naquela época, não existia geladeira, muito menos nos navios, né? E aí, o sal, eles utilizavam como maneira de conservar os alimentos. Por quê? Eles saíam das suas cidades, né? Navegavam por vários dias e ali as carnes se estragavam. E aí eles perceberam que quando colocavam o sal, as carnes demoravam mais para se estragar. E por que, Draldo, isso acontece? Quando a gente insere sal na carne, acontece o que a gente chama de osmose. A água tende a sair da carne para o meio mais que contém mais sais, no caso, o sal, tá? Quando essa água sai da carne, a carne vai ficar com a quantidade de água muito baixa, o que diminui a probabilidade de ali na carne crescer micro-organismo que comece a decompor e estragar essa carne, fazendo com que ela dure por muito mais tempo e os navegantes tenham como se alimentar também por muito mais tempo. Então, quando eles descobriram isso, o sal começou a ser utilizado na conservação de alimentos, principalmente em grandes viagens. Ok, pessoal? Até agora, eu espero que vocês não tenham dúvidas. Se tem dúvida, vocês pausem o vídeo, retome de onde você está com dúvida, né? Se for preciso, volta uma vez, volta, duas volta, três volta, tá? Também não se esqueçam de se inscrever no canal, né? E dar um like no vídeo, se estiverem gostando, tá? E vamos dar continuidade. E agora a gente entra no principal assunto da aula de hoje, que é o átomo de Rutherford-Bohr. A definição desse átomo é a seguinte. A teoria desse modelo atômico diz que os elétrons estão dispostos na órbita do núcleo, subdivididos em camadas. Por isso, comumente referido como modelo planetário. Diraldo, não entendi nada, por favor, me ajuda. Calma, que eu cheguei. Vamos lá. Vamos por parte. A teoria desse modelo atômico diz que os elétrons, vamos lá, sabe o que é elétron? Não sabe? Então prepara aí que anota agora, tá? Elétron são partículas de cargas negativas, ok? Ou seja, a teoria desse modelo atômico diz que os elétrons, as partículas de carga negativa, estão dispostos na órbita do núcleo, ao redor do núcleo. E como esses elétrons ficam ao redor do núcleo? Por meio da eletrosfera. Sabe o que é a eletrosfera? Não? Então anota. A eletrosfera é onde os elétrons ficam. É onde os elétrons orbitam em volta do núcleo, subdivididos em camadas. Então, camadas a gente vai falar um pouco mais à frente. Eu só vou retomar aqui nessa parte do núcleo, caso você tenha esquecido o que é. O núcleo atômico, vocês estão vendo na imagem aqui, que ao centro a gente tem 3 bolinhas vermelhas e 3 bolinhas azuis. Show! Então, o que significa? Essa composição, né, essa junção, na verdade são 4 azuis, desculpa. Essa composição é o núcleo. O núcleo, anota, não deixa passar. O núcleo, ele é composto por prótons e por nêutrons. Anotou? Muito bem. O que é próton, professor? Próton são partículas de cargas positivas. Só associar próton, pró, positiva, próton, positivo. Beleza? E nêutrons, como o próprio nome já diz, né? São partículas de carga zero, neutra, não tem nenhuma carga. Os elétrons, nessa imagem aqui representada pela bolinha cinza, estão em volta do núcleo. Então, ficou claro? Tudo ok? Elétron, partículas de carga negativas, presente na eletrosfera, que suporta esses elétrons, onde esses elétrons estão, que orbitam o núcleo,
né, que é o elemento central e menor parte menor parte, né, dentro do átomo, tá? Mas onde concentra toda a massa do átomo, tá? Núcleo composto por prótons, que são partículas positivas, e nêutrons, que não têm cargas, subdivididos em camadas que a gente vai falar mais à frente. Nas questões do Enem e de alguns vestibulares que caem esse modelo atômico, ele muitas vezes é chamado, né, é referenciado como modelo planetário, justamente por ter essas órbitas em volta do núcleo. Então é muito importante a gente ter o conhecimento desse apelido, né, esse apelido aí carinhoso que ele tem quanto à disposição do elétron e da eletrosfera e do núcleo nesse modelo. Até entendido, a gente vai seguir e falar um pouco agora sobre as camadas. As camadas eletrônicas, as tão faladas camadas eletrônicas. Esse modelo é subdividido em camadas, tá? Que é as camadas eletrônicas. São elas a K, a L, a M, a N, a O e a P. E a Q. Rapaz, eu ia esquecendo. Até aí tudo bem, nada de muito difícil, você pode se olhar assim, saída tranquilo. Só que a gente começa um pouco, né, como tudo na vida, já que a vida não é um morango, a complicar, né? E aí você pode já dizer, rapaz, assunto de centavos. Cada camada dessa, ela recebe um número específico de 1 a 7, seguindo a ordem da esquerda para a direita. Ou seja, a camada K é a primeira camada, recebe número 1. A L, a segunda, o número 2. E assim sucessivamente. Ou seja, a M é a 3, a N é a 4, a O 5, P 6, Q 7. Se entendeu isso aí, acabou. Você já entendeu basicamente 90% do assunto. Tá? Normalmente a gente não vai referenciar as camadas, não vai fazer menção às camadas, chamando ela pelas letras. A gente vai chamar pelos números. Então é muito importante a gente entender que cada camada dessa recebe um número. E esse número é o que a gente vai usar. Por exemplo, a camada M, a gente tem que saber que é a 3. A camada Q, que é a 7. Então, anota, não deixa passar, estuda, revisa e entenda esse assunto agora muito bem, porque a gente vai precisar lá na frente. Dentro dessas camadas, a gente tem subníveis, tá? Os subníveis são o S, o P, o D e o F. E aí você pode se perguntar, agora me complicou tudo. Na verdade não, que é bem intuitivo, você vai entender. Primeiro eu preciso dizer quantos elétrons cada subnível desse suporta. O subnível S, vai anotando, hein? O subnível S suporta 2 elétrons, o P 6, o D 10 e o F 14. Você conseguiu ter alguma simulação aí, algo que é recorrente na quantidade de elétrons que cada subnível desse suporta? Não? O S, ele suporta 2 elétrons. O P 6 e o D 10. Então, é só para você conseguir entender melhor, fazer a associação que a partir do primeiro, que é o S suporta 2, a cada um soma-se 4. Ou seja, para o P, soma-se 2 mais 4, 6. Ao D, 6 mais 4, 10. E ao F, 10 mais 4, 14. E acabou. E aí você já sabe quantos elétrons cada subnível desse pode suportar. Ok? E aí agora a gente faz a junção de tudo. Tá? Lembra que eu falei que a gente se referenciava as camadas a partir dos números e não das letras? É exatamente isso. A camada S, a camada 1, ela suporta apenas o subnível S. A 2, a SAP. A 3, a FPD. 4, SPD e F. 5, SPD e F. 6, SPD e 7, SP. Tá? Então, a gente precisa saber essa configuração e quais subníveis cada camada dessa suporta, porque é muito importante no estudo
dos modelos atômicos para a gente entender algumas questõezinhas que às vezes trazem esse assunto à tona. Então, se a camada 1, que é qual? A K, suporta apenas o subnível S e o subnível S suporta apenas 2 elétrons, isso significa que a camada 1 só suporta 2 elétrons. A 2, por exemplo, que suporta a S e a P, ou seja, a P com 6 e a S com 2, ao total 8, a camada 2 só suporta 8 elétrons. E assim sucessivamente, só fazendo a soma, a gente consegue achar, por exemplo, quantos elétrons o subnível 4 e 5 suporta. Tá? Por exemplo, se a gente tem o hidrogênio, que tem um elétron na camada de valência. A camada de valência é a última camada, a camada mais externa de um elemento químico, tá? Pode anotar também que é importante a gente ter essa definição. Camada de valência, CV, é a última camada, entre parênteses, mais externa de um elemento químico. O hidrogênio ele tem um elétron na camada de valência. Ou seja, quando a gente for fazer essa sequência, a gente só vai colocar um S1, tá? Se ele só tem um elétron, só vai colocar um S1, é a camada 1, né? S1 elétron. Se a gente for pegar o hélio, que é um irmão do hidrogênio, ele tem 2 elétrons na camada de valência. Ele é um gás nobre. Gás nobre é que não reage facilmente com outros elementos, tá? Ele tem 2 elétrons na CV. Se a gente for fazer essa regrinha, a gente vai ter um S2. O subnível 2, o subnível S já suporta, né, esses 2 elétrons, e o 1 também, e não tem mais elétrons onde colocar, ali já basta. Mas se no caso a gente for pegar um nitrogênio que tem 5 elétrons na camada de valência, a gente vai precisar, por exemplo, já do subnível 2. Por quê? A camada de valência dele vai ser 2, tá? Por quê? Porque a 1 não vai dar. A 1 só consegue colocar 2. E a gente sabe que o nitrogênio tem 5. Então a gente vai para 2, que suporta até 8. E a gente distribui 2S. Beleza. O S suporta até quantos? 2. Então coloco ali 2, sobra 3. Então vem o P3. E aí, se você entendeu isso, você acaba com esse assunto. Está resolvido. E aí é só tranquilidade. Mas, para ficar ainda melhor, em formato de resumo em imagem, eu trago para vocês aqui como se fosse um resuminho. Se for necessário, pausa, anota, não tem problema, né? Passar 2, 3 minutos a mais. Aqui eu trago, por exemplo, as camadas, como eu disse, KL, M, N, O, P, Q, né? Eu trago os números associados a ela, que são identificados com 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Eu trago os subníveis, né? E quantos elétrons cada subnível desse suporta, e quantos elétrons cada camada dessa suporta, que é a coluna também à direita, tá, pessoal? Então, já torna-se totalmente evidente essa importância do estudo da matéria e do átomo de Bohr, mas a gente tem um assunto ainda mais importante do que esse, que é a aplicação do átomo de Bohr. Vocês lembram que eu falei na aula que sempre eu ia tentar trazer e associar os assuntos passados em sala de aula com algo do cotidiano? Pronto, é o que eu vou fazer agora. Salto quântico, né? Vocês vão entender por meio dessa situação problema. Um elétron, tá? Presente na camada 2, tá? Qual é a camada 2? Isso. Volta. E a camada L. Muito bem. Ao receber energia, pula para 4. Quando ele volta, devolve a energia em forma de luz. Só um adendo aqui, né, que quanto maior o número da camada, mais energia ela suporta. Por exemplo, a camada 6 suporta mais energia do que a camada 2. Sabendo disso, a gente consegue ir desenvolvendo essa situação problema. Então, o que acontece aqui? Um elétron presente na camada 2, ele está ali, girando, tranquilo, de boa da lagoa,
recebe energia, ou seja, o elemento entrou em contato, por exemplo, com uma chama, tá? Ao receber essa energia, ele pula, por exemplo, para a camada 4. Tá? Ele estava na 2, recebeu energia, pula para a camada 4. Ele recebe essa energia, mas uma hora ele vai devolver essa energia e voltar para a camada inicial que ele estava. E essa uma hora que eu digo é rapidamente, menos do que um piscar de olhos. Então, estava lá de boa na lagoa, na camada 2, recebeu energia, pulou para a camada 4, de repente já solta essa energia e volta para a camada 2. Até aí nada demais, você pode estar se perguntando por que isso é tão importante. E aí a gente chega no motivo disso ser tão importante. Quando ele está lá na camada 4, depois de receber a energia e ter saído da camada 2, para ele voltar para a camada 2, que era que ele estava inicialmente, ele precisa soltar aquela energia. Ele recebeu aquela energia em formato de calor, energia térmica. Só que ele não libera essa energia de maneira térmica. Ele libera essa energia em formato de ondas eletromagnéticas, ou seja, em forma de luz, emitindo uma coloração específica. Para tudo, que negócio de milhões é esse, Diraldo? É exatamente isso, entendeu? Um eletrinho ali, tá de boa na lagoa, Joãozinho na camada 2, recebe energia, algum doido colocou fogo nesse elemento, né? Por exemplo, o teste da chama. Vocês podem pesquisar aí no YouTube, vai ter muitos vídeos sobre. Ou então no meu TikTok, Diraldo Filho 04, tem também sobre. Ele tá lá de boa na lagoa, na camada 2, algum doido coloca fogo nele, ele recebe essa energia, passa para a camada 4, rapidamente libera essa energia em formato de luz, né? Emitindo uma coloração específica e volta para sua camada inicial. Isso aqui é uma das coisas mais belas que a gente pode ter na química e da aplicação do modelo de Rutherford-Bohr. Para exemplificação, como eu disse para vocês, eu trago esse GIF, que eu gosto muito de GIFs e vídeos, e memes. Tá? Então, digamos que a gente tem um elétron numa camada mais interna, ou seja, numa camada mais próxima ao núcleo que tem menor energia. Tá? Agora rodando aqui, ó. Do nada vem a setinha verde e coloca energia nele. Vocês viram, né? Então ele fica nessa órbita maior, na camada mais externa. E aí ele solta essa energia em formato de luz, emitindo uma coloração específica e volta para sua camada interna que ele estava inicialmente. Vamos lá. Ele está aqui na camada mais interna, recebeu energia, foi para a camada mais externa, que consegue agora suportar essa maior energia, libera essa energia agora em formato de luz, emitindo uma coloração específica e volta para sua camada que ele estava inicialmente. Deu para entender, né, pessoal? Eu espero do fundo do meu coração que sim. E aqui eu trago uma imagem de exemplificação dessa aplicação do modelo atômico de Rutherford-Bohr, né, que são os fogos de artifícios, por exemplo, quem de vocês nunca viram pelo menos uma foto ou curtiram o Réveillon de Ponta Negra ou Ridinha, hein? Na Ponte Nova, belezura. Natal e suas belezas. E aí, pessoal, aqueles vários fogos que são soltados ali, não sei se vocês já perceberam, eles têm uma coloração específica, como a gente vê aqui na imagem. Os fogos, né, para fim de informação, os fogos que têm a coloração vermelha, eles têm ali presente o elemento lítio, né? Provavelmente ali junto da pólvora. E o que acontece? Quando a gente risca o fósforo, né, coloca energia nesse elemento, os elétrons desse elemento saltam para uma camada mais exterior, que suporta uma maior quantidade de energia, né? Ele absorveu energia, ele saltou. Ele libera essa energia em formato de luz, no caso do lítio, de luz vermelha, e volta para a sua camada energética mais interna, que inicialmente ele estava. Então isso acontece para todos os elementos. Ele está lá, recebe essa energia, salta para uma camada mais externa, libera essa energia em formato de luz, com a coloração específica, e volta para a sua camada. Isso acontece também, por exemplo, nos fogos de cor violeta, provavelmente é o cobre presente ali. Nos fogos de cores amarela, que provavelmente é o sódio presente ali. No verde, provavelmente é o bário presente ali. Então,
esse mecanismo estão presentes em todos esses fogos de coloração. Tem ali o elemento na composição daqueles fogos. Esse elemento recebe uma energia que, consequentemente, o elétron recebe também energia, salta para a camada mais externa, tá? Libera essa energia em formato de luz, que tem uma coloração específica, e volta para a sua camada energética que ele estava inicialmente. Outra aplicação para a gente finalizar desse modelo atômico de Bohr é da natureza, né? O vagalume, não sei se vocês da capital, mas eu que sou mais do interior, já vi muito vagalume, né? Eles têm o bumbum que pisca. É o bumbum que pisca mesmo. Eu não trouxe imagem nem um videozinho do vagalume, vocês vão me perdoar. Mas o bumbum do vagalume pisca. Fica assim, como se fosse de vez em quando piscando. E isso é um efeito que se dá por meio também do átomo de Bohr e dessa questão de absorção de energia por meio do elétron e liberação. Só em formato de conhecimento, espero que vocês vejam isso na literatura, o vagalume antes era chamado de cagalume, né? Caso algum de vocês conheça pelo nome mais antigo, a gente tem na literatura portuguesa algumas menções ao vagalume como cagalume, só que como o nome é feio, eu acredito que muitos de vocês aí se espantaram ou riram, a gente brasileiro mudou para vagalume. Mas é outra aplicação do modelo atômico de Bohr, ok? Espero que vocês tenham entendido. Eu sei que é um assunto que às vezes a gente pode ficar meio atordoado, mas se for preciso, volta o vídeo, volta na parte que você teve dúvida, tá? Estou à disposição para tirar qualquer dúvida de vocês. Esse é um assunto que normalmente está sendo recorrente no Enem, pelo menos uma questão na prova de Química deve cair sobre o modelo atômico de Rutherford-Bohr, tá? E uma questão faz muita diferença na nota de Ciência da Natureza, principalmente se for uma questão de nível mais baixo, que a gente tem que obrigatoriamente acertar, ok? Então, eu desejo a vocês bons estudos, que essa aula tenha sido proveitosa e que em algum momento, pelo menos, vocês tenham se divertido enquanto obtinha conhecimento e tenham conseguido, pelo menos, captar alguma parte do que eu falei para vocês. Mais uma vez, estou à disposição para o que precisarem. E só lembrando, se dediquem, né, no sonho de vocês, lutem, vão atrás dos objetivos que cada um de vocês tem. O Enem está aí para a gente fazer, acontece todo ano, então se a gente não passar agora no curso que a gente quer, tem o ano que vem e uma hora a gente passa, tá? A gente precisa lembrar que a gente colhe o que a gente planta. Por mais que o plantio, por mais que a colheita seja um pouco demorada, mas uma hora ela vai valer a pena, uma hora vai ter bons frutos, tá? Então, eu quero que vocês façam como o elétron do modelo do átomo de Bohr e emitam luz, né? Emitam a energia que vocês têm aí, que isso é muito bonito e cada um de vocês brilham de maneira intrínseca e são únicos. Então, pessoal, muito obrigado novamente. Espero que essa aula tenha sido produtiva para vocês. Até a próxima e tchau, tchau.